eu vou te contar agora tudo que eu sei sobre Bitcoin, nesses 5 aspectos que eu observo para investir nessa criptomoeda, que é uma das pioneiras. E se você não conhece ninguém que entrou lá no começo, muito prazer, eu sou o Pedro, a primeira vez que eu comprei Bitcoin, o Bitcoin valia menos de 17 mil reais, mas eu tô aqui hoje para falar sobre ele e o porquê que eu gosto dele e porquê que eu acho que é uma boa reserva de valor. Não é uma recomendação de investimentos e não acho que é a primeira coisa que você deve aprender quando começa a investir seu dinheiro. Porém, para falar de Bitcoin, muitas vezes a gente desperta a ganância das pessoas e esse não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo é tentar mostrar um pouquinho de educação financeira para vocês e desse tipo de moeda que é o Bitcoin, nossa moeda digital mais famosa, que hoje tem um valor de mercado de aproximadamente 4,7 trilhões de reais. Aproximadamente em 12 anos, ela alcançou um valor de mercado de 1 trilhão. Né? É uma moeda nova e algumas características do modelo da digital que a gente conhece hoje. E num dia apenas de negociação, por curiosidade, o Bitcoin pode movimentar cerca de 300 milhões de reais. Daria para comprar as 10 maiores empresas da Bolsa, as 10 maiores empresas de saúde da Bolsa do Brasil. Daria para comprar o Banco Itaú em apenas um dia, ou em 2 dias de negociação aproximadamente, já daria para comprar uma empresa como a Vale, tá? Então, é a média mais ou menos do dia de hoje que a gente está gravando esse vídeo, no dia 15 de maio, um sábado. E o Bitcoin recentemente até caiu por uma situação pontual que eu falo para vocês em outro vídeo, do tweet aí do Elon Musk. Mas enfim, por que Bitcoin? Por que eu gosto da ideia? Por que as pessoas gostam da ideia? É um ativo descentralizado, ele não depende de governo nenhum, ele só depende da força computacional, dessa prova de trabalho, Proof of Work, que eles chamam, POW, que representa um esforço computacional necessário para provar que essas transações realizadas entre as partes, que a gente conhece, que vocês devem ter ouvido falar, como blockchain, né, é a validação num grande livro contábil, a validação dessa transação descentralizada. Não precisa de governo, não precisa de instituição bancária, precisa de alguém validando a sua informação através de um computador super potente, tá? Em outro momento a gente fala como que eu poderia fazer essa mineração e se isso vale a pena, tá? Mas já adianto que provavelmente no Brasil isso não vale a pena para você, usuário comum de computadores e enfim. Outra questão muito interessante é a segurança da posse. Se ela é descentralizada, não tem governo que vai meter o bedelho no seu dinheiro. Isso é muito bom para quem gosta da ideia de Estado mínimo, não quer o Estado meter na mão, intervendo, imprimindo, como a gente viu aí nos últimos anos nos Estados Unidos, uma impressão de 20% de todos os dólares já existentes foram impressos em 2020 e a gente tem a perspectiva similar em 2021. Isso gera uma inflação. E ao contrário dessa inflação que é gerada quando a gente fala de moedas tradicionais, de moedas fiduciárias, né, que são essas moedas controladas pelos estados, dólar, real, euro, etc., a gente tem no Bitcoin uma situação que chama de deflação. O que é deflação? A ideia é que vai existir cada vez menos Bitcoins. A gente tem um número máximo de Bitcoins que pode ser minerado, né, que são 21 milhões de Bitcoins. Hoje a gente está mais ou menos em 89% disso. Né? Cada vez que essa validação ocorre lá na blockchain, que essa pessoa que valida a operação ganha em troca, ganha bitcoins, né, em troca desse processo de mineração. Assim que a gente que vão se criando os bitcoins. Porém, gente, a gente sabe que vão existir no máximo 21 milhões de bitcoins. Então é uma moeda que não vai se criar mais, e quanto mais a gente tem de oferta, né, se a demanda permanece estável, a ideia é que o preço vai diminuir, o Bitcoin não. A ideia é que a demanda vai aumentar e a oferta vai permanecer estável e até diminuir um pouco. Mas como vai diminuir? As pessoas podem perder as senhas das carteiras digitais. Se elas perdem as senhas, esse Bitcoin deixa de existir, ele sai de circulação. É como se ele não contasse mais. Isso faz com que o valor dele se eleve. Tá? Outra situação que eu gosto muito de observar no Bitcoin é que ele funciona como reserva de valor. Tá, pessoal? Reserva de valor por quê? Ele não é um investimento, é uma reserva que você faz se você não confia muito, né, no futuro do seu país, numa eleição que pode vir em 2022 e atrapalhar com tudo aí, uma confusão danada que pode ser, falando de Brasil, uma decisão lá nos Estados Unidos, uma guerra que pode se
se desencadear. Então, no caso, o Bitcoin, ele funciona como reserva de valor. Ele não independe de banco, de governo. Ele por si só, ele tem o seu valor. As pessoas têm a crença de que aquilo ali tem um valor, né? Como toda moeda, como todo objeto de troca, surge na humanidade. Então aquilo ali você vai ter sua reserva, porque ele não está sujeito às más decisões de governos. Tá? Então eu entendo que é uma reserva que um dia ele vai valer muito mais do que ele vale hoje. Não é uma coisa para você fazer um tradezinho e ganhar em 5 meses ou até em uma semana, né? Não é o caso. Vocês viram aí agora com esse tweet do Elon Musk que caiu bastante o valor de mercado. Estava em cerca de 300, chegou a bater 350, 370 mil reais e caiu para 250 mil reais um Bitcoin, tá? Você pode negociar um Satoshi disso, tá, pessoal? Mas isso é objeto para outro vídeo. O Satoshi é a unidade mínima de Bitcoin, se eu não me engano são 8 casas decimais, ou seja, um valor bem menorzinho aí que você poderia negociar, comprar pouquinho Bitcoin, que é o que eu comprei lá na primeira vez que eu comprei Bitcoin, menos de 17 mil, eu não comprei uma quantidade enorme de Bitcoin, comprei 200 reais de Bitcoin. Depois eu fui comprando, minha última compra, inclusive, eu comprei 312 mil reais, que é porque eu acredito que vale. Eu tinha um preço médio ali, então estou com bastante lucro em Bitcoin, não vou realizar esse lucro, né? É uma coisa que eu tenho como reserva de valor e não pretendo vender agora, de fato, mas não vejo como uma boa ideia ficar fazendo trades curtos, ficar comprando e vendendo no curto prazo, criptomoeda, pois apresenta-se muito volátil, pessoal. Criptomoeda é extremamente volátil, né? A percepção de valor disso aí pode variar com um Twitterzinho lá, o tweet do Elon Musk, uma empresa que fala que o Bitcoin é bom, agora outra pessoa fala que o Bitcoin é ruim, e as pessoas podem se assustar e podem achar que vai ser a melhor coisa do mundo, pode ser que o Bitcoin vai pensar que o Bitcoin não vale nada. Então isso aí gera muita volatilidade, o que eu vejo que não é tão interessante. Então, por esses fatores aqui, eu gosto da ideia do Bitcoin e também por aqui eu me protejo das características dele. Essas aqui são as características que eu gosto e também preciso entender e me proteger delas. Da medida do que for possível, eu vou usando isso ao meu favor. É muito difícil falar de Bitcoin, a gente pode explicar Bitcoin de uma maneira para cada tipo de pessoa, porque ele possui bastante especificidade de acordo com o seu nível de conhecimento. Se é um contador, se é um economista, se alguém gosta muito de computação, né, eu posso aprofundar muito nessa matéria, mas de uma maneira bem simplista, eu estou aqui explicando o que é o Bitcoin para mim e por que eu acredito, como que eu utilizo isso. Eu não deixo mais de 10% da minha carteira em criptomoeda, inclusive Bitcoin. E aí você tem as outras criptomoedas, né, que são os similares do Bitcoin, que são as altcoins, mas não são assunto desse vídeo. No momento posterior a gente fala. Então, se você chegou até aqui, eu peço que você, se te agregou de alguma forma, deixe seu like aí, se inscreve nesse canal, que esse canal agora vai falar muito mais de finanças e que é buscar esse salvamento das pessoas e esse salvamento através da educação financeira. Um grande abraço, eu sou o Pedro, fica com Deus, até mais.